Olá, boa noite. Está começando mais um Ação Nacional. O tema de hoje, desastres naturais. O Brasil vem sofrendo desde o final de 2021, depois de um longo período de estiagem, com as fortes chuvas que têm causado inundações e muitos prejuízos que começaram na Bahia e se espalharam por outros estados, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo. E para explicar sobre tudo o que está acontecendo neste início de ano meio conturbado de 2022, eu tenho o prazer de receber mais uma vez aqui o Vlamir Marins, geólogo e sócio fundador da GeoBlue, e hoje nós vamos comentar sobre desastres naturais. Vlamir, seja bem-vindo, tudo tranquilo? Tranquilo, boa noite a todos os espectadores. Que vamos lá, coisa, vamos bater um papo um pouco triste, mas é um papo natural, né? E a gente tem que falar sobre isso. Vlamir, você tocou num ponto, um papo muito triste, aliás, por tudo que tem acontecido, mas eu acho que é um papo de alerta também, né? Sim. Um papo de aprendizado e, de repente, aqui, através do Ação Nacional, a gente pode clarear a cabeça de muitas pessoas, né? Essa é a ideia, é poder ajudar e contribuir para que esses acidentes que são naturais não sejam tão traumáticos como tem sido. Sim, né? E infelizmente estão sendo corriqueiros, né? Eles são recorrentes e, infelizmente, cada vez com uma frequência maior. Né? Eles têm se intensificado na sua forma e a frequência tem sido maior. A gente tem percebido que os acidentes parecem que são recorrentes cada vez mais próximos da gente. Tá certo. E na medida do possível a gente vai tentar explicar na Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo também, esses acontecimentos que, eu vou dizer para você, que estão assustando, né? Eu espero que, mas a gente sempre fica alerta, principalmente em temporadas de chuva, como agora, em meio ao nosso verão. Ô Vlamir, para começar do começo, vamos lá, para começar do começo, o que é um desastre natural? O que podemos classificar como um desastre natural? Vamos lá, vamos deixar assim claro, eu sou geólogo de formação, então meu conhecimento ele é limitado, né? Esse é um assunto que demanda várias profissões, né? Tanto que quando acontece o desastre você escuta geólogo, escuta defesa civil com vários profissionais que estão lá, tem a parte de urbanismo, tem a parte da sociologia, ou seja, é um processo que depende realmente de várias profissões. Nós vamos falar um pouquinho do desastre natural agora, né? Ou seja, são eventos que são de ordem da natureza, mas são intensificados e normalmente causam alguns estragos. Alguns são só estragos físicos na própria natureza, porque ela está em constante mutação, é da natureza esse acontecimento. O problema é quando envolve a população, que aí você tem, vamos dizer, a tristeza da história, mas os desastres eles são naturais. Ou seja, chuvas intensas, movimentação de terra, como aconteceu, vulcão, quer dizer, o mundo todo, a gente tem que lembrar que nós somos um só. Nós estamos aqui, mas se acontece algo do outro lado, ele pode repercutir aqui também. Então, é uma tensão com a natureza que tem que ser muito grande e o papel de nós profissionais, vocês jornalistas, é poder realmente alertar, orientar, ensinar um pouquinho disso para que a gente possa sair vivo e feliz dessa história. Com certeza. Ô Vlamir, ultimamente tem se falado muito em clima, várias reuniões, vários simpósios internacionais que debatem aí o clima em todo o mundo, muita polêmica também em torno disso. Você acha que essas mudanças, por exemplo, hoje o verão não é lá muito verão, né? Tanto é que nas primeiras semanas de janeiro, várias vezes eu vim trabalhar com um agasalho. O inverno, às vezes, um calor tremendo. Você acha que essas variações climáticas, essas coisas agora, parece que está tudo meio fora de padrão, tem a ver também com através disso, pode surgir um desastre natural? Sim, quer dizer, acho que a gente vive um desastre natural. Né? A população como um todo, ela tem usado os recursos de forma desordenada, isso não falta estudo para mostrar que a gente tem que tomar alguns cuidados, que a gente já passou até de alguns limites, e isso sim intensifica alguns movimentos, como esse de calor e frio, isso a gente já tem percebido. Né? Outros a gente não tem controle, o vulcão ele vai ter sua erupção natural, então algumas coisas são realmente naturais e não tem o que se fazer, conviver mesmo com isso, e outras a gente poderia evitar e poderia sim reverter algumas situações, ou pelo menos não intensificar situações que já são claras, como a desertificação, né? Ou seja, quando você vai para uma mata, uma Amazônia, por exemplo, e você começa
a tirar árvores da Amazônia e começa a desmatar, chuvas que talvez teriam que ocorrer por lá, elas começam por movimentações também de ventos e tal, se deslocar muito para o sul, para o sudeste, né? Então, esses deslocamentos nós não estamos preparados e a natureza ela vai achar o caminho dela. Ninguém segura a natureza, quer dizer, você mexe com ela, ela te dá respostas. Se você tentar saber e usar a inteligência, de usar a natureza de forma com parcimônia e inteligência, você consegue se manter até lá, tanto que a população manteve e cresceu, mas ela está começando a cobrar caro essa conta da falta de cuidado. Então isso tem muito a ver com o homem, né? Como você... Totalmente a ver com o homem, com a falta de planejamento, isso é mundial, né? Quanto mais pobre o país, a gente vê que é pior as situações e quando acontecem acidentes como esse, a situação é mais grave, mas ela acontece em todos os lugares, quer dizer, não adianta você falar, estou aqui no conforto da minha casa, para mim está tudo bem, está hoje. Até quando vai estar tudo bem? Tanto é que, aliás, não sei se aqui na nossa região, eu não estou me lembrando do local, mas eu estou me lembrando do fato. Um condomínio fechado, houve também problema. Não, Valinhos, eu estou aqui há 20 anos, 20 e poucos anos. Valinhos tinha muita enchente. Aqui perto aqui da região da TV. Perto da TV, então a gente tinha muito acidente, melhorou, né? Quer dizer, dá para se fazer coisas, dá para se melhorar, mas depende do volume? Não. Então você tem que ter algum plano B para situações como essa. Né? E isso o país não investe. O país não investe em segurança o que deveria ser investido. Quer dizer, vamos falar um pouquinho, né, da catástrofe que aconteceu semana passada. É uma catástrofe natural, mas que foi intensificada por um mau uso das condições naturais, ou seja, as pessoas foram morar na encosta. Você fala assim, mas por que ela foi morar lá? Petrópolis. Porque ela não tinha outra opção. Ela não vai morar lá num barranco, lá no morro, porque ela gosta. Ela vai porque ela não tem opção. E aí vai ao encontro do que você disse. Olha só como um assunto puxa o outro. Nós estamos falando de desastres ambientais, de problemas da natureza, de clima, e parece que um assunto encaixa no outro. Aí você vai tocar no assunto de desigualdade, porque aí o cara vai para o morro. Por isso que nosso assunto hoje, eu falo, eu não sou especialista. Mas não que eu não seja especialista, na minha área eu sou. Mas essa não é uma área de um especialista. É realmente de vários profissionais que tentam entender e resolver da melhor forma possível essas situações. Ô Vlamir, eu estou olhando aqui no meu roteiro, né? E a gente percebe que esses desastres, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, e são locais assim de diferentes características de clima, né? Não é só aquela coisa assim, é cidade serrana. Não, é cidade com praia. É cidade, mas é a cidade, ou você pega na Grande São Paulo, né? Franco da Rocha e tal. São locais bem diferentes, né? Bem distintos, né? Os acidentes, nesse momento agora, quais são os acidentes? Todos eles relacionados à chuva. Tá. O que acontece? As chuvas têm sido intensas, pontuais. Ontem, perto de casa, o céu fechou. Falei, opa, vai chover um pouquinho. Não choveu. Para algum lugar aquela chuva foi e concentrou. Então, o que acontece no verão é muitas chuvas concentradas. E cada local responde de uma forma àquele acidente, mas o acidente acontece. Né? E são sabidos. Você pode ver que eles se repetem, né? As enchentes se repetem no mesmo lugar, os escorregamentos são no mesmo lugar, são nas encostas. Então, ciência se tem, conhecimento se tem. Em Petrópolis, só voltando ao assunto de Petrópolis, tem um estudo recente mostrando onde estão os problemas e qual o grau que esses problemas podem atingir. Tá. Mas o que foi feito de fato? Né? Quer dizer, os cientistas mostraram, olha, nós temos esse problema. Só que aí ele vai para o problema político. O problema foi retratado, né? Mas dá a impressão que os governantes eles ficam torcendo, né? Não vai chover, ou não vai acontecer nada. Se não implementar uma política de fato, de ajuste de moradias, ok, não tem como você falar, São Paulo, vamos mudar o Petrópolis, vamos tirar as pessoas da encosta. Vai levar para onde? Lá só tem encosta. Né? Vlamir, olha só. Exatamente, quer dizer, as pessoas não moram aí porque elas querem. Sim. Elas moram porque é o que sobrou para elas morarem. Né? E se você tira daí, você vai pôr para onde? A cidade subiu o morro. Sim. Né? Nós estamos invadindo. Exato. Né? E aí você não tem o que fazer. Aí, tá bom, não tem mais como tirar as pessoas do morro, porque aquilo aconteceu num trecho da serra. A serra a cidade toda está em volta de serra. Aquilo aconteceu num trecho, como poderia ter acontecido a 200 metros, num outro trecho, num outro vale daquela encosta.
Se você não muda, como é que você faz para resolver esse problema? Você não consegue, isso não é de um dia para o outro. Você tem que... política de longo prazo, ou coisa que o país também não tem, né? Uma política de longo prazo que um deixa para o outro e o outro, mesmo sendo de um outro partido, dá sequência. Infelizmente isso não tem. E aí você vai vendo as catástrofes se repetindo. Bom, temos a catástrofe, sabemos que ela vai ocorrer, existe, felizmente o Brasil, nisso ele até é bem equipado, quer dizer, tem algumas companhias, né, instituições de controle que avisam com antecedência. Isso aconteceu lá em Petrópolis. Esse mecanismo existe, né? Existe, quer dizer, há um mecanismo, o CEMADEM, é um Centro Nacional de Monitoramento de Acidentes e alertas, quer dizer, ela dá os alertas aos acidentes. E ela deu em Petrópolis. E o que se fez com isso? Imagens, né? Então, quer dizer, já sabia que ia acontecer um dia antes. Olha a força da água, né? Ela não para, né? Não. E ali, quer dizer, ali já está no seu máximo, porque ela está na parte mais baixa, ou seja, toda a carga que veio, ela está ali. Né? Ela é destrutível, não tem o que segura. E o que acontece? Avisa todas as pessoas. Houve um plano, tá bom, eu aviso toda a população. Como é que eu tiro aquela população? Nós estamos falando de mover talvez 60% da cidade, 40% da cidade, das zonas de risco para algum lugar. Que lugar? Para baixo? E você vê que para baixo é onde está acontecendo o problema, por exemplo, também. Esse sinal é um sinal de emergência, ou seja, a tragédia está prestes a acontecer. Aí vai no que você disse. Como que você vai tirar toda aquela população em um tempo curto? Né? E para onde? Para onde? Né? Porque no caso, claro, o problema mais visto e que o acidente foi maior foram nas encostas, porque ali quem estava lá não teve jeito. Só que depois que aquilo escorregou ele foi para a parte baixa, né? Que é natural. Você vê? Então, assim, mesmo que você avisasse as pessoas, primeiro, como você desloca uma massa daquela para onde? E que você falou, né? De parte baixa, e você já havia comentado também, né? Vem tudo, né? A água vem que vem. Vem tudo. E você vê o seguinte, né? É uma soma de ações, né? Você fala, bom, ok, houve uma chuva forte. Eu vou tentar desenhar uma chuva forte. Choveu quase 30 centímetros de água. Tá. Você fala assim, se isso aqui subir no meu pé, eu fico de pé e tudo bem. Só que isso em toda a região. E a região da encosta é uma construção ao lado da outra. Então, o que choveu nesse prédio, que não ficou em cima desse prédio, ele foi para a rua. Então, são 60. 80. Então, assim, e aí, até por não ter realmente um planejamento habitacional urbano para essa área, concentra em ruas, concentra em vielas, concentra em vales, e aquilo sobe exponencialmente. Vira 3, 4, 5 metros, que a gente viu como é que tanta água junta descendo, é impressionante. Essa água que começa a descer com velocidade, o que ela começa a fazer? Ela começa a descalçar a base do morro. Porque o morro não começa a descer de cima, ele começa a descer de baixo. As pessoas o escorregamento veio lá de cima. Não. Ele aqui embaixo começa a cortar o pé, você descalça o suporte dele, aí ele escorrega. Isso acontece também na natureza. Se não tivesse ninguém lá e tal, iam haver escorregamentos também. Sim. Claro, em menor proporção. Aí você escorrega, tem o peso da terra, tem o peso das construções, isso tudo vai descendo, aumenta o volume da água, porque aquilo está lá, e ele vem... Então, assim, vira realmente uma avalanche, o que a gente viu, além de tudo, foi uma avalanche, água, terra, carro, arrastou o que tinha pela frente. E hoje, né, o dia da gravação, hoje, 24 de fevereiro, uma quinta-feira, os números próximos de 200, né? Mais ou já passaram de 200. Então, os números passaram de 200. Hoje, dia 24, o programa vai ao ar daqui 2 sábados, né, em relação ao dia da gravação. Então, infelizmente, os números podem aumentar. Vão porque não acharam todos. Realmente é... Triste demais. São muito tristes. Como você disse no início, recorrente, né? Todo ano é a mesma história, infelizmente. Foi só o primeiro bloco do Ação Nacional de hoje, o tema desastres naturais. Eu estou aqui com o Vlamir Marins, ele é geólogo, sócio fundador da GeoBlue, e nós estamos batendo um papo, aprendendo bastante, um papo pesado, difícil, mas que também serve como um alerta, né, para as pessoas. O Ação Nacional vai para um rápido intervalo, daqui a pouco mais assunto aqui no nosso programa, no nosso bate-papo. Voltamos com Ação Nacional, o segundo bloco do Ação, o tema de hoje, desastres naturais. Eu estou aqui com o Vlamir Marins, geólogo, sócio fundador da GeoBlue. Ô Vlamir, você já esteve conosco
mas era um assunto totalmente diferente, né? De enchente, de tragédias, né? Era sobre água subterrânea, né? Mais seguro um pouco. Sim. Mas eu me lembro que naquela, foi 2021, né? A gente chegou a tocar em alguma situação desse sentido, porque tinha estourado no centro de Belo Horizonte, lembra? Uma chuva também. Calçamento, né? Mas foi algo incrível, né? Essas chuvas pontuais, elas tendem a ocorrer, né? De vez em quando acontece. Isso é da natureza, né? É uma somatória de movimentação, baixa pressão no oceano, e ela acaba levando, às vezes, uma quantidade de massa de água muito grande, e ela acaba precipitando num ponto e causa desastres, como foi aquele em Belo Horizonte. Quer dizer, é recorrente esse tipo de acidente. A gente tem que estar atento a eles, né? Porque tem hora que, ok, você está abrigado e tal, mas tem hora que você está pego de surpresa. Né? E isso realmente é um problema muito sério, porque você não está preparado para uma ação. Né? A gente até conversava antes do programa, né? Quando você vai fazer algum passeio, esses rafts da vida, já vamos tocar em assuntos aí sobre cachoeira, até bater naquele de Capitólio, mas sempre vai desconfiado, né? Tem que estar sempre atento. Né? A natureza ela é maravilhosa, ela é para ser aproveitada, mas tem muitos segredos. Então você tem que estar atento. Qualquer movimentação diferente, é um lugar que você não conhece, vai com guia. Tá. Né? Para isso que servem os guias, porque o gostoso é você ir num lugar novo, que você não conhece, que você não tem domínio, e aí o guia vai te orientar corretamente, segue por aqui. Né? Às vezes, né, se a gente for ver o exemplo de cachoeiras, né, que é um problema... Até o assunto, já pode... Então, que é uma coisa que realmente acontece muito. Você, poxa, teve um acidente na cachoeira e tal, por quê? Às vezes você está num ponto e ali não está chovendo, você não tem um histórico ali, você não tem nenhum aviso prévio. Mas para quem conhece, para quem vai se movimentar, né, quer dizer, quando você tem lá um guia te levando, ele tem que de manhã ter informações, como é que está tendo informação de chuva, ele está sempre ligado à central para ver, porque às vezes a chuva acontece longe, você não viu, você não ouviu, e a água vem. Sim. Né? Porque, como a gente falou no bloco anterior, né, chove só um pouquinho assim. Mais um pouquinho assim, porque o solo não absorve toda a água que chove, ela absorve bastante, isso ajuda bastante. Aí que, né, falando em reflorestamento, em ter áreas reflorestadas, porque a própria natureza segura um pouco essa movimentação da água, ela não deixa ter velocidade. Mas normalmente cachoeiras são lugares de rocha, então você não tem essa penetração tão grande. Ela corre muito rápido para o leito do rio. E aí causa essas trombas d'água. E aí você tem as catástrofes, estava um dia de sol, de repente veio uma tromba d'água. Por quê? Aconteceu uma chuva longe, concentrou e veio uma massa. Essa tromba d'água que você disse é a cabeça d'água ou não? São chuvas, tromba d'água assim, porque você tem uma chuva, ela concentra num ponto, ela desce arrastando, ela acumula como se fosse uma onda no mar. Então ela vem e ela leva tudo. Passou, ela baixa de novo o nível. Ela vem como uma onda mesmo, é uma tromba d'água, ela vem descendo, né, e vem arrastando o que tem pela frente. Cara, cachoeira é um negócio maluco, né? Mais uma vez, a nossa... Às vezes tem uma resenha tão boa aqui antes do programa, a gente faz um programa antes de começar a gravação. Eu até toquei num assunto com você, a gente traz para o público, né? Não foi uma tragédia ambiental, mas foi uma situação de bicho. Caiu uma cobra jararaca na mulher que foi brincar na cachoeira, foi nadar e tal, caiu uma cobra picou e a mulher teve complicações. A natureza tem de tudo, né? Tem os bichos. Na verdade, a gente invade o espaço deles, então eles estão se protegendo. Né? A mesma coisa, você está num... Né, você tem que... O guia conhece a região. Né? Normalmente o guia sabe, olha, aqui tem esses bichos. Não vai, eu tive em Capitólio ano passado, né, no ano passado, e o guia foi orientando, ó, por aqui sim, por aqui não, aqui é perigoso. Olha, cuidado, que olha onde você pisa, porque aqui é uma região de cobra. Ou seja, tem uma orientação para você ficar atento ao movimento. Ó, não mexe nessas pedras, porque aqui é a região que pode ter escorpião. Então não vai pôr a mão embaixo. Tem que ter uma orientação realmente de quem está vivendo, conhece aquela região, sabe dos riscos, já viu acontecer. Né? Isso tanto com animais e tal, quanto também deslocamento de pedra. Olha, aqui as pedras são um pouco soltas, cuidado onde pisa, porque cachoeira é muito perigoso. Eu já perdi amigo em cachoeira. Né? Então, assim, desde aquele dia... Tem de história, né, de falecimento, cara que vai mergulhar, bate a cabeça e fica Exatamente, eu já perdi amigo, então, assim, de lá para cá, meu olhar para uma cachoeira é sempre de admiração,
mas de muito respeito e medo. E porque o medo faz a gente ficar vivo, né? Com certeza. E eu sou uma pessoa relativamente corajosa, mas eu não vou além daquilo que eu estou vendo muito seguro. Então a gente tem que estar atento mesmo, né? Na cachoeira, como anda, onde pisa, profundidade, se pode mergulhar ou não, se tem um orientador, isso é fundamental. E cachoeira de quebra d'água em época de chuva também, o mesmo? Choveu, nem vai para a cachoeira, mexe. não vai, espera o sol, espera um dia bonito, porque, e mesmo assim, não está chovendo, mas você está vendo nuvens carregadas, a cachoeira é um lugar extremamente perigoso. Ô Vlamir, nós estávamos falando de alguns mecanismos, né, de aviso, por exemplo, a barreira, já nós vamos entrar também nesse assunto, enchente, né, em Petrópolis houve também o aviso. Nem voltando, né, você disse que foi passear em Capitólio, mas vamos falar daquela tragédia, né, aquela pedra gigantesca que caiu. Em Capitólio não tinha nada disso, né? Aliás, nunca havia acontecido aquilo. Na verdade, já havia acontecido. O que não coincidiu é acontecer com gente lá. Ah, tá. Né? Assim, ninguém viu. Ou não aconteceu um acidente e ficou como um acidente natural. Ou seja, aquele tipo de formação, que são arenitos e tal, né? A água que ela vai penetrando no solo, ela vai rasgando, ela vai cortando aqueles blocos. Tanto que você vê que elas são bem estruturadas, eles são blocos quadradinhos, você vê que está tudo quadradinho, porque eles são zonas de cisalhamento, zona realmente mais suscetível a corte, e a água vai cortando igual a faca. De repente, aquele bloco peso, você vê pela imagem, é um bloco muito alto e muito fino embaixo. Sim. Ele perde o equilíbrio e cai. Quando está chovendo, esse risco é iminente. E foi o que aconteceu. A chuva estava fraca, mas a água vai descendo. Estava chovendo. Vai cortando. Se não tivesse saído para passeio todo mundo, porque dia de chuva não é dia de ir em cachoeira, isso não teria acontecido. Quer dizer, teria acontecido o desastre, a pedra teria caído, afundou, ninguém nem viu. Não ia nem perceber que faltou um pedaço de parede, né, que estava lá no dia seguinte. Então, assim, esses acidentes lá são comuns. Porém, normalmente eles acontecem em dia de chuva, onde não tem muito passeio e não teve... E esse foi justamente num sábado, né? Muita gente, todo mundo filmando, tanto é que as imagens aí viralizaram. E foi algo impressionante, né? Que coisa. E, infelizmente, através das tragédias, a gente foca agora essa situação de Capitólio, que o pessoal, os políticos, né, os governantes vão se atentar para a segurança, né? E tem que dar continuidade. Né? Por exemplo, agora eu sei que lá em Capitólio tem uma equipe fazendo estudos, né, mapeando as áreas de maiores riscos e tal, porque, claro, aquilo não pode deixar de existir, é a sobrevivência daquela região, todos lá sobrevivem do turismo, então ele tem que continuar acontecendo. Sim. Só que tem que acontecer com segurança. Então, assim, precisa, além dos estudos, continuar depois os planos de segurança. Né? Como é que você faz um plano de fuga, até onde você pode ir, choveu, você quer andar, lá dá para andar, mesmo com chuva dá para você andar na represa, mas em que lugar em que local você não pode ir, que distância tem que ter, quer dizer, esses cuidados tem que ter, é constante, é treinamento, né? Isso tem que ter realmente um plano de ação de segurança, né, em regiões como essa. Essas atividades com a natureza, esportes radicais, né? O cara gosta de montanhismo, arborismo, tal, tem sempre que tomar cuidado, né? Sempre desconfiando, não tem jeito. E não tem jeito. Esporte radical, o nome já disse, é radical. Né? Você sabe que você está pondo realmente sempre em risco, algum risco você tem. Às vezes o risco é pequeno, sair com um dedinho quebrado, um braço quebrado, fica para a história, mas pode não ficar nisso, né? Então, assim, tem que realmente ter equipamentos adequados, segurança total, guias muito bem preparados. Aí isso minimiza muito o risco que a gente pode... Vlamir, o desmatamento é um dos principais motivos que justificam aí esses desastres? Em parte, sim. Né? Quer dizer, a gente não pode dizer que o desastre em Petrópolis, por exemplo, foi por conta de desmatamento. Ali. Tá. Né? Ali foi uma chuva intensa. Ok, se não tivesse casas, houvesse só mata, talvez seria muito menor o problema, porque a própria chuva que cairia na mata teria segurado a velocidade com que a água chegou, né, na população. E se tivesse um escorregamento, como acontece naturalmente, ela teria talvez parado ali numa serra, como acontece. Você vai descer a nossa Serra do Mar, que você vê que de vez em quando você tem uma terrinha lá aparecendo, que é um escorregamento. Isso é natural. Agora, quando você soma desmatamento não só lá, mas de forma generalizada, quando você desmata uma Amazônia, que está preparada para
evaporar, receber água, e isso não acontece, essa água vai para algum lugar. Porque lembra daquela conversa que a gente falou de água subterrânea? A água, ela é finita, mas ela não perde, ela sempre se transforma. Se ela não está aqui, ela está em algum lugar. Mas a água, esse volume que a gente tem, é sempre o mesmo. Então, se ela não caiu aqui, ela vai cair em outro lugar, que talvez não estivesse preparado para receber. Né? Ou não naquela intensidade. Essas movimentações de massas de água, que pode ser por nuvem, pode ser por rio, pode ser por várias formas, elas realmente causam um estrago muito grande. A força é muito grande. Sem dúvida, não brinque com a natureza. Nós estamos brincando, né? Infelizmente, o homem está brincando demais com a natureza e a resposta parece que é imediata. Fim do segundo bloco aqui do Ação Nacional, o tema de hoje, desastres naturais. Eu estou conversando, aprendendo muito com o Vlamir Marins, geólogo, sócio fundador aqui da GeoBlue. E vamos voltar no próximo bloco, vou tocar no assunto das barragens em Minas. Vamos bater um pouco nesse assunto, que também, quando houve ali, né, toda aquela tragédia, várias situações de segurança. Não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não sei como é que está. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco muito mais assunto aqui no Ação Nacional. Voltamos, o terceiro bloco do Ação Nacional, tema de hoje, desastres naturais. Eu estou aqui com o Vlamir Marins, geólogo, sócio fundador aqui da GeoBlue. Eu prometi que nós iríamos falar sobre as barreiras lá em Minas Gerais, né, que está muito longe de ser um desastre natural, o que aconteceu em Mariana, o que aconteceu em Brumadinho. Mas primeiro vamos dar uma passada na Bahia. Seria bom ir para a Bahia para passear, né, não para falar de desastres naturais. E na Bahia, olha só, outros desastres naturais causados pelas chuvas foram registrados na Bahia. O estado passou por situações de calamidade com as tempestades que começaram no final de 2021 e agora 2022. Mais ou menos em torno de 30 pessoas morreram. Só que aí, até no intervalo a gente conversava, Bahia, né, Nordeste, normalmente chove muito pouco. E estamos falando de desastre natural em virtude de muitas chuvas lá na Bahia, lá na Boa Terra. Aquela região da Bahia é a região que chove, quando chove é lá. Quando chove é naquela região mesmo mais ao sul da Bahia e tal. O interior é que não chove muito, mas o problema é chuva concentrada de novo, né? E de novo, urbanização desordenada. E não dá para culpar a população, porque ela não tem opção, né? Eu estava vendo uma reportagem esses dias, né, falando, olha, era uma região de Minas Gerais, que também sofreu com o mesmo tipo de problema. Olha, aqui na região, no bairro Pantanal, teve inundação. É óbvio. O nome do bairro já diz o que é ali. É um Pantanal, porque Pantanal é lá no Mato Grosso. Sim. Quer dizer, não é em Minas. Por que teve esse nome? Porque já era uma região que se alagava naturalmente. As pessoas foram mudando para lá, porque é o que sobra. Elas vão sendo empurradas para regiões próximo Ribeirinha, né? E aí você não tem o que fazer. É natural, quando você tem chuvas, né, período de chuvas, como esse período agora, você sobe o nível dos rios. Às vezes ele sobe um pouco mais. Na verdade, subiu bastante mais. E o que está na várzea, que é onde normalmente as populações costumam se situar, ela sofre com isso. Sim. E vem as desgraças. Não tem jeito. Então, nós estamos, assim, a gente tem visto recorrente as chuvas cada vez mais intensas, e como eu falei, né, e mais curtas o espaço entre umas e outras. Então, assim, são catástrofes que a gente vai ver acontecer, infelizmente, sempre. E, infelizmente, cada vez mais. Sim. Quer dizer, tem que se mudar, de novo, modo de viver, tem que se planejar, tem que ser contingente para fenômenos naturais. Sim. Né? Isso, se não tiver realmente um planejamento, essas notícias nós vamos estar sempre apresentando, sempre apresentando. Ô Vlamir, muitas vezes, né, quando a gente vai para a praia tal, tem ali, né, as barreiras tal, estradas, tem como evitar isso? Não tem jeito? Não tem jeito. A estrada ela está na serra. Serra, como a gente acabou de falar, escorregamento acontece com ocupação ou sem ocupação. Sem ocupação, muito menos. Sim. Quando tem ocupação, muito mais. E a estrada não deixa de ser um corte que você faz ali. Existe instabilidade no solo? Em todo solo tem instabilidade. Não tem um solo 100% instável sempre. Se você tiver uma ação forte de algum tipo de fenômeno, ela vai acontecer. Tem diferença litoral? Não, sim, claro. Você tem
condições diferentes para solo, de solo para solo. Tem solos mais seguros, solos mais instáveis. Normalmente a região de encosta de serra, ele é mais instável por natureza. Então, ou seja, vou me deslocar para a praia, vou pegar a serra, existe a chance de ter bloqueio, né? Isso choveu, acontece, é certeza, né? O que tem que ter realmente é um plano de contenção disso. Por isso que ela tem que ser monitorada sempre, porque às vezes você tem um aviso anterior, olha, aquele pedaço lá embaixo já descalçou, quer dizer, houve profissionais que passaram por lá vendo, tá tendo um solapamento aqui na base do morro. Então você tenta corrigir. Às vezes não dá tempo. Às vezes tem aqueles paredões, né? Não tem que as concessionárias, né? Elas vão fazendo os paredões, porque ela vai cortando, né? A serra vai sendo cortada. E claro, cada ponto que você corta, você cria um ponto de risco. A engenharia consegue, até certo ponto, corrigir isso, fazer algumas estruturas que você tenha mais segurança. Mas outros pontos é longo prazo para você ter um acidente, para você ter uma movimentação que te indica um problema. Então ela tem que estar sempre monitorada, porque os acidentes vão sempre acontecer. Sim. Tem que monitorar, vai acontecer. Quanto mais você investe em tecnologia, menos problema você tem. Você vê que a gente tem pouquíssimos problemas na Anchieta Imigrantes. Não, quer dizer, na Imigrantes. Na Anchieta ainda... que tá lendo meus pensamentos aqui, porque eu ia falar justamente isso. Aqui em São Paulo é um estado rico, um estado estruturado. Você tem tecnologia, né, para de repente evitar uma situação dessa. Agora, existem outros lugares... Não tem. Você Imigrantes, você quase não vê falar de acidente na Imigrantes. Por quê? Foi bem construída, foi bem planejada, você tem toda uma engenharia forte te dando suporte técnico para ter a estrada mais segura possível. Sim. A Anchieta, que é mais antiga, já tem. Você vai para outras serras que tem menos movimentação que a Anchieta e menos gente olhando, você vê mais acidentes. Tá. Então, assim, é observação, cuidado e profissionais que acompanham. Vladimir, você tem mais ou menos ideia, assim, quanto tempo de estiagem é necessário para secar um solo? Não tem o problema do solo úmido. É padrão. É padrão. Assim, não existe, depois de um tempo está mais seguro. O solo ele vai sempre absorvendo, né? Não é o fato dele estar com água no solo que é o problema. Sim. Né? A água vai ter que ser. Claro, quando ele está muito encharcado, que é o caso das chuvas, você aumenta o peso da massa, né? E é o que eu falo, se você tirar uma pedrinha, às vezes, no lugar errado, você descalçou o que estava segurando toda aquela encosta. Né? Por quê? Porque a encosta estava muito encharcada, muito cheia de água, e acontece. E aí tudo aquilo que desce, ela se junta lá embaixo e você começa a ter problema. Um pouco, talvez, das cheias mais intensas também, aí sim tem a ver com o desmatamento, é porque essa água que vem, ela vai lavando a borda do rio e ela vai trazendo mais massa para aquela água e aquilo faz subir o nível. Você assoreia um rio, o lugar que era para a água correr, ela não tem mais para correr para baixo, ela vai subindo. Quer dizer, é uma soma, né? É uma soma de ações. Impressionante. Você está falando, eu estou pensando aqui em outros programas que a gente já fez programa, quer dizer, e infelizmente, com certeza, nós vamos retomar programas sobre a falta de chuva. Tá maluco, não tá? O tempo está muito doido. Tá. É o que eu falo. Aqui no Cantareira, problema tal. Uma coisa que tinha muito constantemente em São Paulo, eu já comentei isso no outro programa, era a terra da garoa. Então, assim, sempre tinha água, tinha umidade. Claro, tinha os períodos de mais chuva, períodos mais secos, mas você não tinha constantemente uma seca prolongada como a gente teve ano passado. Sem dúvida. E isso, de uma certa forma, sim, enfraquece o solo. Né? Ele tirou muita água do solo e quando você vem com água, algumas estruturas que já estavam unidas, até pela própria água, pela composição química, elas foram lixiviadas. E aí você tem você tira uma estabilidade do solo, sim, ao secar demais e depois umedecer. Né? Então é uma soma, o cachorro correndo atrás do rabo, quer dizer, um traz o outro, Cada época é um problema que a gente se depara.
Tem um VTzinho aqui, né, Pri? Priscila Alves, a minha diretora, tem um VTzinho aqui. Então vamos lá. Vamos em Minas. Eu tinha prometido antes do intervalo falar, né, sobre os problemas das barragens. Agora a gente vamos para Minas então. Em Minas Gerais, as chuvas fortes também causaram muitos estragos desde o ano passado. Destruíram lavouras, arrasaram cidades, especialmente da região metropolitana de Belo Horizonte, e levaram lama contaminada para muitas comunidades. Especialistas acreditam que sejam rejeitos de minério. As amostras estão sendo analisadas. Vamos acompanhar este vídeo e nós vamos conversar aqui com o Vlamir. Santa Luzia foi um dos municípios da região metropolitana de Belo Horizonte mais afetados pelas chuvas da última semana. O Rio das Velhas transbordou e as águas invadiram as ruas, deixando casas submersas em algumas regiões. Dezenas de famílias ficaram desabrigadas e desalojadas, principalmente a população ribeirinha. No bairro Pantanal, um dos mais atingidos pela última chuva, os voluntários percorrem as ruas para fazer o cadastro das necessidades específicas de cada família. As pessoas têm pressa para limpar e poder voltar para casa, mas é preciso cuidado. O contato com a lama que ficou traz riscos para a saúde. Você pode contaminar com o vírus da hepatite, né? Tem várias doenças diarreicas também que são viróticas e bacterianas que você pode pegar com essa água contaminada. E tem a mais grave delas, que é a leptospirose, né? Que vem da contaminação pela urina de rato, e que o contato da pele direta com essa lama pode provocar a transmissão. As equipes da Estratégia de Saúde da Família estão distribuindo cartilhas com orientações gerais sobre a prevenção de doenças. O mutirão de vacinação também já começou. Tem doenças imunopreveníveis, né, que podem ser evitadas se as vacinas forem ofertadas em tempo oportuno. São doenças como hepatite A, que é transmitida por águas e alimentos contaminados, né? Aí vem o tétano, né? Hepatite B, e tem outras doenças que não são doenças imunopreveníveis, mas que algumas medidas preventivas podem ser utilizadas para impedir que as pessoas sejam acometidas por essas doenças. Na casa da Clélia e do Luciano está todo mundo vacinado, mas ainda há risco. A lama que invadiu a casa parece estar cheia de minério. Além de destruir os cômodos e móveis, ela também acabou com a única fonte de renda da família. Das plantações de frutas e verduras e do galinheiro, só sobraram as fotos. Vivia justamente da produção do sítio aqui. Hoje a minha realidade é outra. Hoje eu não consigo viver, não por causa da água da chuva, mas por causa da lama que está aqui, que as mineradoras mandaram lama para o meu sítio. Nossa, cada cena forte, cena complicada, e antes disso estou percebendo que eu preciso usar óculos. As amostras estão sendo analisadas, Carlão de Freitas, mas brincadeiras à parte, Vlamir, rejeitos de minério, o que significa isso? Isso não é desastre natural, não. Não. Isso realmente são erros estruturais, né? Erros construtivos, que faz com que um rejeito de minério com chuva ultrapasse a barragem, que é onde ela deveria estar situada. Isso leva, primeiro, massa se somando à água, aquilo que eu falei um pouco antes. Né? Quer dizer, o bairro que você citou, Pantanal. O bairro que eu citei, Pantanal, voltou a aparecer justamente porque, quer dizer, você vem junto com a água massa, que não era para vir, massa de minério, é o rejeito de minério. Talvez o minério em si só não seja tão grave, né? O grave nisso tudo é o que ele vem junto, né? Que são as doenças que são trazidas, né? Pela própria deslocamento da água de galerias e tudo mais. Então você tem problema com leptospirose, entre outras coisas. Então, o minério, o problema é você aumentar o volume, depois você tirar isso dentro da sua casa, né? Você vê as pessoas tirando não só água, né? Quer dizer, você vê que tem muito material ali, e a doença que vem junto, né? Cheiro, tudo de ruim acontece ali. Sim. Né? Ô Vlamir, e o solo contaminado, assim, como que você recupera ou não recupera? Existe essa possibilidade? Sim, existe sim como você recuperar, né? Existem vários tipos de contaminações de solo, né? Essa daí, na verdade, quando a gente fala em barragem, você tem lá um rejeito de solo, que nada mais é do que um solo que não tem os bens minerais que valem a pena ser extraídos, então o que sobra eles juntam um rejeito e tal.
Isso por si só não contamina solo, ele contamina água. Você não pode tomar água com aquele excedente. Então, isso sim é um problema. E isso não tem muito o que fazer. Quer dizer, o tempo vai fazer com que ele se dilui. O que aconteceu nos outros acidentes é que imediatamente você poluiu o rio, você matou peixes e tudo mais. E hoje, depois de muito tempo, está recuperando, mas ainda tem resquícios. E existe solo contaminado, que é um outro, quer dizer, não é um fenômeno que vem da água e tal, é um fenômeno do uso do espaço, né, um uso antrópico, que você contamina o solo. E tem técnicas para você mitigar os riscos ao você ter um solo contaminado, como você pode trabalhar. Mas tudo isso é caro, né? Então, de novo, há que se ter um planejamento para nunca ter uma contaminação, porque contaminação custa muito mais caro remediar do que prevenir. Isso é em qualquer situação, não é só de solo, se a gente cuidar do nosso corpinho, né, a gente não precisa tomar remédio, é mais barato do que a gente ficar se medicando depois. Com solo a mesma coisa. Então, existem programas por exemplo, na CETESB, ela tem um programa de forçar com que as empresas identifiquem se nas áreas delas tem área contaminada, se ela teve algum tipo de ação que contaminou, e ela força com que as empresas corrijam esse tipo de problema. Então, assim, as coisas estão muito interligadas. Sem dúvida. Vlamir, estamos encerrando praticamente, né? Quase, né? Porque estamos fechando aqui o terceiro bloco, tem mais um bloco aqui. O tema de hoje, desastres naturais. Estou com o Vlamir Marins, geólogo, sócio fundador aqui da GeoBlue. E o intervalo é muito rápido e vamos voltar com o último bloco do Ação Nacional. Voltamos, é o último bloco do Ação Nacional, o tema de hoje, desastres naturais. Eu estou aqui com o Vlamir Marins. Nós tocamos em tantos assuntos, falamos de tantos desastres naturais, mas Brumadinho não é um desastre natural. Muito longe, aliás, de ser um desastre natural, né, Vlamir? Muito longe. Ali foi... Aliás, há 3 anos estamos completando. Ali foi falta de planejamento e controle, né? Principalmente controle. Você sobe uma massa daquela e você tem que controlar. Ali, aquele acidente nunca poderia ter acontecido. Nunca. Falha grave. Falha grave de acompanhamento. Não tem o que explicar ali. Ali não é falha humana mesmo, humano no sentido de que são homens que construíram aquilo. Sim. Aquilo é uma falha grotesca. Aí dá um estouro daquele, não tem jeito. Não tem o que segura, não tem. E teve alarme. Sim. Não serviu para nada. Segundos, né? Quer dizer, o alarme veio depois que rompeu, tocou. Não adiantou nada. Não adianta nada. Como que funciona esse alarme, Vlamir? É só na região, por exemplo, eu não conheço Brumadinho, ou a cidade inteira tem que tomar cuidado? Como que Salvo engano, você tem que ter todo um sistema de alarme, porque pode acontecer. Tá. Né? Quer dizer, não é de jeito nenhum para acontecer, mas como você está construindo uma situação não natural, você tem que mitigar os problemas. Eu sei que tinha bastante estudos ali na área, eles estavam estudando, né, a movimentação, tem outras também que a gente viu, quer dizer, então tem como você antecipar, e isso teria que estar na pauta do dia. Eu acho que, é minha opinião só, não trabalhei, não fiz estudos, mas ali foi realmente um pouco de descuido. Sim. Um pouco de descuido que gerou tudo que gerou. Meu Deus. Pela experiência que você tem, Vlamir, estamos aí, depois de 3 anos que isso aconteceu, a gente ainda tem problemas por lá. Quanto tempo você acha, assim, para que tudo volte ao normal, mesmo ou parecido com o normal? Se a gente for filosofar, nunca mais vai ser normal para quem perdeu vida. Sim. Não tem jeito. Isso está marcado para o resto da vida e não tem o que fazer. Agora, quanto à natureza, a ocupação, isso vai acontecer. Outros desastres já aconteceram e isso vai acontecer. Né? Então a gente não pode normalizar isso, porque vai voltar ao normal. Tem que ter um motivo para isso, quer dizer, a gente tem que pensar o seguinte: isso serviu, já que não tem o que fazer, porque já aconteceu, tem que servir para alertar que todo cuidado é pouco, que a gente tem que ter um cuidado redobrado, triplicado, com segurança, porque a vida é uma só, né? Assim, ela é muito curta, ela tem que ser realmente esplêndida para todos, né?
Então, quando acontece um desastre como esse, você acaba com uma cidade, você acaba com toda uma população, mesmo que você não tenha diretamente um ente envolvido, você está envolvido ali na comunidade. Então, e você vê onde foi parar todo, né? Todos esses, não se concentra ali, ela rasga realmente de tristeza toda uma região. Ô Vlamir, quase encerrando o programa, nas enchentes quase sempre vemos uma água suja, barrenta, aquela água que se mistura com lixo, com a água de um rio próximo ou que desce de encostas. Essa água, diferente da de Minas Gerais, que contém rejeitos de minério, ela também contamina o solo? Não, contaminar o solo não, porque aquilo é solo, né? Quer dizer, é o solo que foi desfeito, que está ali. O que contamina, quer dizer, são os agentes externos, né? Urina de rato, quer dizer, fezes. Mas não é ao ponto de falar, nossa, todo um solo está contaminado porque choveu e aí está tudo contaminado. Não, né? Não é esse tipo de chuva que leva de fato a você entender. Claro, na casa da pessoa você tem que ter um cuidado especial. E aí você tem que fazer uma desinfecção, porque veio não só água, não só solo, veio tudo. Mas não causa um estrago no solo em si. O problema maior é na água. Quando você tem essa massa de água que foi, né, lixiviada e com vários materiais sem um controle, quer dizer, você tem problema no rio por um bom tempo. Vlamir, para encerrar aqui restando 3 minutos aqui para o término do nosso programa, não sei se nem se foi fora do ar ou se foi no início, mas até para alertar as pessoas, o governo disponibiliza, né, um aviso, um alarme, né? Para acidentes naturais tem um órgão do governo, um sistema, né, implantado que é o Senad, depois a gente põe aí na telinha para as pessoas poderem buscar. Você se cadastra num link do governo e ele te manda mensagens. Você vai dizer seu CEP, onde você mora, ele vai te mandar mensagens se algum acidente estiver por ocorrer. Quer dizer, então você consegue ter um alerta para você poder se mexer. Precisa ver se você já está numa área de risco, você já sabe que tem esses riscos, ver com a Defesa Civil o que você faz quando você recebe um alerta desse? Que tipo de cuidados você tem que ter? Esse é o problema, né? Que esse é o problema. Então tem que continuar. O sistema é bacana, ele te avisa e tal, mas precisa ter a orientação também de como você se ajeita numa situação de risco. Mas, Vlamir, eu não sei se eu que estou desinformado, mas divulgação meio fraca nesse sentido, né? Fraca. Isso acontece no momento de desastre, né? Isso deveria ser um programa constante. Quer dizer, se você mora numa região como essa... Campanhas na televisão e tal. Ali tinha que ter campanhas específicas. Toda a população tinha que saber. Aquilo tinha que ser assim, pronto. Aconteceu, está todo mundo sabendo para dar tempo de correr, né, para um lugar seguro. Tá certo. Meu amigo Vlamir Marins, estamos encerrando essa ação nacional. Já de novo. O moço da Moca. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, o papo é sempre muito bom e a gente está disposto a sempre que precisar poder contribuir. As portas sempre abertas para você, Vlamir Marins, geólogo e sócio fundador da GeoBlue. O Ação Nacional fica por aqui, prometendo voltar no próximo sábado às 10h30 da noite, sempre às 10h30, reprise aos domingos, sempre com um assunto legal, um assunto, às vezes não tão legal, mas assunto que merece ser comentado, merece ser discutido, merece ser debatido. Então, todo sábado às 10h30, um assunto pertinente para você. Até lá. Tchau, tchau.